Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 8 de abril de 2022, dia de tomar o nosso café, né? Muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem agitado as últimas semanas, né? As preparações para serem candidatos e candidatas nas eleições de 2022. Meu nome é Edson Borowski. Sou economista, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública e Direito Eleitoral, autor desses livros aqui, As Fake News e o discurso de ódio nas eleições de 2020, e também sobre o sistema político e eleitoral do Uruguai, contando a nossa história das observações sobre as eleições presidenciais e legislativas do Uruguai em 2019. Bom, tema hoje: preparação para as eleições. E aí nós ouvimos muito na mídia, nas redes sociais, em todos os espaços de discussão política sobre inelegibilidade, sobre desincompatibilização, sobre renúncia. Nós tivemos alguns governadores, acho que em torno de 6, né, que renunciaram os seus mandatos, que poderão então estar livres para concorrer a qualquer cargo. Nós tivemos uma mudança muito significativa na Câmara dos Deputados, em torno de 150 deputados migraram de um partido para o outro, dentro da chamada janela partidária. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre esses institutos. E nós temos três situações que a gente estuda no direito eleitoral e na ciência política como um todo, mas mais na questão do direito, mais no âmbito do direito, que seriam, e aí a gente precisa introduzir um pouquinho os conceitos aqui, né? Nós estamos falando de condições de elegibilidade, que seria o grande guarda-chuva, né? Seriam aquelas condições que o candidato ou a candidata precisa cumprir para se apresentar à sociedade como candidato e buscar o pedido de voto dos eleitores e das eleitoras. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que nos diz a Constituição Federal. Condições de elegibilidade. Se vocês quiserem conceituar de uma forma bastante simplória, né? Eu considero que condições de elegibilidade são aquelas atribuições que o candidato precisa ter. Ou seja, aquele candidato precisa cumprir condições para ser elegível. E estão aqui, lá no artigo 14 da Constituição Federal. Ó, são condições de elegibilidade na forma da lei, né? Nacionalidade brasileira, exercício de alistamento eleitoral, ou seja, para mim ser candidato tem que ter o título, né? Domicílio eleitoral na circunscrição. Por isso, inclusive, nós tivemos até candidatos, pré-candidatos à presidência, que mudaram domicílio, então não sabe se vão concorrer à presidência. Domicílio eleitoral na eleição presidencial é em qualquer lugar do Brasil. Eu posso morar em Cacimbinha, lá no Rio Grande do Norte, e concorrer à presidência da República, porque a jurisdição é nacional. Agora, se eu tenho o título em Cacimbinha, no Rio Grande do Norte, eu não posso concorrer no estado de São Paulo. Aí nós tivemos algumas movimentações de troca de domicílio eleitoral, a gente percebeu isso. Filiação partidária é outra condição, eu preciso estar filiado 6 meses antes da eleição. Por isso essa movimentação de filiação, troca de partidos, porque eu preciso definir qual partido que eu vou concorrer e consignar a minha filiação. E as idades mínimas, né, gente? 35 anos para presidente, 30 para governador, 21 para deputado federal, 18 para vereador, não é uma eleição para vereador. Então, o que eu queria só chamar a atenção aqui é que quando a gente fala em condição de inelegibilidade, nós estamos falando em atribuições que o candidato ou a candidata precisa ter. Se ele não tem se ele não tem alistamento eleitoral, se ele não tem domicílio eleitoral na circunscrição, ele não vai poder concorrer. Agora, inelegibilidade. Seria o contrário, então, Edson. Se ele não tem o alistamento eleitoral, ele é inelegível. Correto, bem observado, é correto. Mas a inelegibilidade tem uma variação no conceito, né? Então, alguns são inelegíveis, mesmo quem tenha filiação partidária, alistamento eleitoral, mas, por exemplo, é analfabeto.
né? Então, ele tem que ter prova de que sabe escrever, ler e escrever para poder ser candidato, né? Então, tem alguma série de condições. Eu reduzo o conceito de inegibilidade, que seriam aquelas condições que impedem o candidato de concorrer. Impedem. Condições de elegibilidade são aquelas condições que ele deve buscar, ou seja, eu preciso me alistar, eu preciso estar afiliado, e inelegibilidade, eu preciso impedir, retirar aquelas condições que me impõem a falta de condições de concorrer. E onde estão essas condições? Estão aqui na Lei 9.000, na Lei 6490, a popular Lei da Ficha Limpa. Então, ela é uma lei de inegibilidade, e aí ela repete algumas coisas da Constituição Federal, ou seja, para qualquer cargo, os inalistáveis, analfabetos, está lá na condição da Constituição. E, na verdade, no artigo 1º, inciso 1, ela tem aqui 10 itens, no geral, para qualquer cargo, que impedem, que tornam os candidatos ou as candidatas inelegíveis, né? Então, o prefeito, governador que foi cassado, todas essas questões, quem cometeu crimes, lembram que eu já comentei isso aqui no nosso canal, né? Qualquer crime, por exemplo, homicídio, furto, roubo, crime contra a vida, contra a dignidade sexual, qualquer crime que não seja culposo, há essa exceção dos crimes culposos, que não tem a intenção de cometer, foi por, né, inabilidade, imperícia, negligência. Então, nesses casos, a pessoa está impedida de concorrer, ele, além do prazo da condenação, né, foi condenado por roubo a 3, 4 anos de prisão ou detenção, e além desse período que eu cumpro a pena, no qual eu não tenho nem o direito político ao voto, terminado o cumprimento da pena, eu tenho ainda 8 anos após o cumprimento da pena para me tornar elegível, né? Para afastar a inegibilidade, como eu coloco para vocês, afastar as condições de inegibilidade, ou seja, retirar aquilo que me impede de concorrer. Seria um conceito bastante simplório do que nós estamos tratando com inegibilidade. E aí depois nós vamos chegar naquilo que eu acho que é o grande palavrão aqui da nossa conversa. Desincompatibilização. É um palavrão, gente. Desincompatibilização. Até vou tomar mais um gole de café aqui, porque é um nome comprido, né? E aí o terceiro conceito que eu quero trabalhar com vocês hoje, então, da desincompatibilização ou a incompatibilidade, são aquelas condições que devem ser afastadas. Vejam, tem um certo sentido, tem uma certa confusão, uma certa área de conflito com inegibilidade. Inegibilidade, eu preciso afastar as condições que me impedem de concorrer. Ou seja, eu não posso cometer um crime, né? Se eu cometer um crime, eu tenho que ter a noção de que o condenado por um crime, uma ação penal, eu não poderei concorrer. Diferente da incompatibilidade, ou seja, eu tenho que afastar alguma condição que eu detenho para que eu não me torne inelegível. Então, a gente precisa desincompatibilizar, eu preciso tirar aquela incompatibilização para que eu possa criar, então, as condições de elegibilidade. E aí a gente vê, né, nós tivemos troca de ministros, vários, acho que mais de 10, acho que foi 11 ou 12 ministros, secretários de Estado, secretários municipais, vários afastamentos, justamente para não ficar incompatível. Então, a gente chama isso de desincompatibilização. A renúncia, vejam aqui, né, até 6 meses, afastados definitivamente do seu cargo. Está aqui, governador de Estado. Governador de Estado, ou seja, para ele não ficar incompatível, ele precisa renunciar. Aí é um outro tema, renúncia, ou seja, precisa abandonar o cargo. No caso de ministro, ele é exonerado. No caso de secretário de Estado, ele é exonerado. No caso de prefeito, é renúncia. Então, cada caso vai ter uma situação que ele vai precisar afastar para não ficar incompatível com as condições de elegibilidade.
E aí nós temos um monte de coisa, a lei é muito grande, e a gente tem lá no TSE, sugiro, né, que vocês que queiram estudar, queiram... deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Nós temos uma série de questões aqui que a gente pode ser 6 meses, no caso aqui, por exemplo, de secretários municipais, 4 meses em alguns outros casos, depende do cargo que a pessoa pretende concorrer. Por exemplo, vamos ver aqui, olha só, eleições, né? Dá só o caminho para vocês. Eleitor eleições, aqui no site do TSE, já está aqui, ó, desincompatibilização. Olha só como esse tema é muito importante. Ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo porque é caso a caso. A regra mais geral é que 6 meses antes, se afastando de algum cargo público, e não é só cargo em governos, tá, gente? É em ONGs, em instituições, inclusive fundações, instituições privadas, mas que recebem recursos públicos. Então, tem uma série de pré-requisitos, entidade sindical. Então, cada caso deve ser analisado individualmente. Mas aqui o TSE, pela importância, pela complexidade, já criou um próprio portal com as principais situações que a gente se encontra nos julgados, por exemplo, que advogado, assistente social, quando que ele tem que sair, né? Consultor geral, cônsul honorífico, não, tem uma série de coisas aqui, ó. Entidade de classe, por exemplo, até estagiário tem, gente, tá? E isso aqui são exemplos que tem jurisprudência, né? Que tem já, por exemplo, entidade de classe, ó. Quem é presidente do CREA, né? O que precisa para se afastar do Cresce, quanto tempo para concorrer a qual cargo. Então, tem julgados aqui. Então, a gente tem, ó, Conselho de Fundo de Previdência de Servidores Públicos, tem um julgado aqui, uma resolução, uma referência da resolução. Aqui tem outra resolução. Dirigente sindical, tem a resolução que é o caso concreto. Aqui tem acórdão, por exemplo, se quer verificar um precedente jurisprudencial, tem aqui o acórdão para a gente analisar. Então, como é uma situação bastante complexa, bastante, digamos assim, detalhada, o TSE, né, que eu posso baixar o acórdão para analisar, o TSE criou, então, este portal. Então, nós ainda teremos muitas movimentações políticas durante esse período. O período de 2 de abril de 2022, ele era um marco muito importante na eleição, porque ele 6 meses antes da eleição, então tem várias e várias situações que precisavam ser resolvidas até o dia 2 de abril. A questão da filiação, a questão da renúncia dos governadores, a questão da exoneração dos secretários. Então, a movimentação nos bastidores da política foi muito forte nessa última semana, e eu queria trazer, então, para vocês aqui um pouco, né, o caminho, como é que a gente, por que isso acontece, as diferenças quando a gente fala de condições de elegibilidade, ineligibilidade, desincompatibilização, né? Então, são termos que a gente usa regularmente no direito eleitoral, e isso volta sempre perto das eleições. Então, muito obrigado pela atenção, gostou do vídeo, curte lá o canal, compartilha nos grupos de WhatsApp, no Facebook, Twitter, Instagram, fiquem à vontade, esse vídeo é público para quem tiver interesse. Semana que vem a gente volta com mais um tema. Um abraço, gente.